O Senhor é aquele que reina, revestiu-se de majestade e de poder se vestiu. Às vezes essa é uma imagem de Deus que nós não entendemos, ou às vezes até nem assimilamos em nós mesmos no nosso viver diário. Um Deus que reina absoluto, um Senhor que se veste de majestade e que se veste de poder. Às vezes temos a tendência de crer num Deus e dizemos que Ele é todo poderoso, mas quando precisamos confiar nele, pensamos num Jesus, às vezes coitadinho, pregado numa cruz, ou coitadinho dentro de uma manjedoura. Então eu queria que você, neste programa Renovando Vidas, que nós estamos começando agora, você olhasse para esse Deus cheio de majestade e cheio de poder, que vem ao encontro do necessitado, do pobre, daquele com o coração contrito, daquele com o coração sincero, que quer estar na sua presença, que precisa da manifestação do seu poder. Se esse é você, fique com a gente, porque esse programa Renovando Vidas quer renovar a sua vida, quer entrar aí no seu ambiente e trazer a luz de Jesus e a luz da palavra de Deus e o poder desse Senhor cheio de majestade para a sua vida. Fique com a gente. Atuando no mercado nacional e internacional, a JNB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JNB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem pra melhor do Brasil você também. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. Eu não posso. Eu não consigo. Eu perdi tudo. Eu errei. Disseram-me que eu não sou capaz. Até quando você ficará preso a desculpas? Até quando o coitadismo vai dormir e acordar com você todas as noites? Até quando vai querer provar para si mesmo que é um nada? Tentando fazer com que através da pena das outras pessoas você consiga um pouco de motivação. Pare imediatamente com isso. Quer motivação? Você tem uma todos os dias, quando pode respirar pela manhã, quando consegue colocar suas pernas no chão e se levantar, quando ergue seus braços e tem forças, quando vê o livramento que teve no dia de ontem, em meio a um trânsito caótico e aos perigos do dia a dia. Você não pode se levantar? Não tem forças, está doente, tem restrição física. A vida é um campo de batalhas. E é no campo de batalhas que nos deparamos com vários exemplos de homens e de mulheres de verdade. Se a desculpa é essa, temos um exemplo recente dos mais fortes chamado Laís Souza, a minha fonte de inspiração. Você não tem que se sentir forte agora vendo ou ouvindo esse vídeo. Você tem que se sentir forte quando a situação te sufocar. Quando em meio às pedras não ter mais forças nem para caminhar, quando você olhar para o lado e ver que não tem absolutamente ninguém para te ajudar. Esforce-se, persista, continue, você pode. Diga a si mesmo: cansei de ser um derrotado. Por isso chegou a hora de dizer a si mesmo todos os dias:
Eu reconheço que eu não nasci para ser um perdedor. Nunca me renderei. Reconheço que, embora seja humano e às vezes eu fraqueje as forças, jamais desistirei. A fraqueza às vezes pode estar em meu corpo, mas nunca chegará à minha alma. Quando os que me cercam, os que me colocaram no mundo me virem, terão orgulho de mim. A partir de hoje terei o prazer de sair para o campo de batalha, pois sei que voltarei como vencedor. E quando por vezes perder alguma batalha, voltarei mais forte para a guerra. Aos problemas e situações adversas, eu mando um recado. A partir de hoje, eu partirei com tudo, não haverá piedade, irei com força máxima. Vou humilhar a situação de humilhação que sofri. Vou envergonhar a situação de vergonha que vivi, porque eu acredito em mim e nada pode me parar. Tenho uma força maior dentro de mim. Sou cercado de pessoas verdadeiras, que mesmo em momentos sendo poucas, são aliados que posso contar. E mesmo em momentos que eu estiver sozinho, não vou desistir. Aos que duvidam de mim eu digo, verão minha vitória. Aos que acreditam em mim eu digo, nunca irei decepcioná-lo. E a mim mesmo eu digo, não vou desistir. Eu posso. Eu consigo. Eu sou capaz. Quem é ele? Meu Deus,
agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. Nesses dias, depois da Páscoa, eu tenho meditado naquilo que a Bíblia nos mostra ou nos conta logo após a Páscoa. E uma das coisas que a gente já falou aqui também é que o Senhor Jesus ele se manifestou para as pessoas depois de ressuscitado. E é tão interessante que algumas pessoas não reconheceram ele de momento, mas no momento que ele começa a falar, aí sim as pessoas o reconhecem. Então foi assim com Maria Madalena, quando ela foi ao túmulo, ela achou que era o jardineiro, aí quando ele a chamou pelo nome, então ela reconheceu, o mestre é o Senhor, e ele mandou então ela anunciar aos discípulos o que estava acontecendo. Tomé é aquele também que duvida, que quer botar o dedo lá, que quer ver para crer, e Jesus diz para ele: bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Estes somos eu e você, que precisamos ter fé sem ver, mas cremos mesmo assim de todo o coração. E aqui, nesse capítulo 21 de João, nós vemos o que aconteceu com Pedro e alguns dos discípulos depois da Páscoa, depois da ressurreição do Senhor Jesus. Eles foram para Galileia e foram voltar a fazer o que eles faziam antes, porque parece que ficaram um pouquinho perdidos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, vai ao encontro deles. Vamos ler essa passagem? Então lá está escrito assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos pescar contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E depois a história continua. Jesus fala com eles e pede e diz para eles pescarem do outro lado, e assim eles conseguem pescar 153 grandes peixes. A palavra de Deus é bem detalhada até aqui nesse pormenor. Mas o que eu queria conversar com você olha o que aconteceu. Pedro estava ali com alguns outros discípulos, bastante deles, pelo que nós vimos aqui, 8 se eu não me engano, e lembrando que agora já não eram mais 12, mas 11, né? Porque Judas, ele se enforcou, então já não estava mais junto. E ele então volta para o mar da Galileia para fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Jesus tinha encontrado Pedro ali, pescando, e disse para ele: vem comigo, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. E Pedro então, depois da ressurreição de Jesus, apesar de já ter falado com Jesus, de Jesus já ter estado no meio deles, ter entrado com as portas trancadas ali onde eles estavam reunidos, apesar de ter se manifestado, apesar de já ter falado com eles, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, os sinais vão acompanhar você, Pedro ainda assim se sente talvez desanimado e pensando que acabou talvez o seu ministério. Mas aqui eu quero dizer para você que você talvez já tenha passado por isso na vida, de algum momento que você, apesar de Deus ter falado algumas coisas para você, de você ter promessas, de você ter sonhos, de você ter planos, parece que as coisas mudaram, não é mais a mesma coisa. Com certeza, Simão, Pedro e os discípulos estavam sentindo falta daquela presença física de Jesus. E eles estavam sendo agora treinados para uma outra fase, para uma nova fase, que eles estavam sendo enviados. Olha só que coisa linda, Jesus já confiava neles, que eles iriam receber do alto poder do Espírito Santo e iam ser testemunhas e iam dar conta da evangelização do mundo. Era uma missão grandiosa que Jesus tinha em mente. Mas para eles, parece que agora, sem a presença física de Jesus, parece que eles não conseguiam. E Pedro, o que foi fazer? Voltou a pescar.
Outro detalhe que esse texto nos mostra é que ele fez isso, mas levou consigo todos os outros que estavam juntos. Ele diz: vou pescar. Os outros o que disseram? Nós também vamos. Vamos junto contigo. O grande cuidado que nós temos que ter, que muitas vezes, principalmente a gente que tem ou exerce algum tipo de liderança. Às vezes não precisa ser nenhuma liderança na igreja em si, mas se Deus tem nos colocado em uma liderança na empresa onde a gente trabalha, na família na qual nós estamos inseridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque aquilo que nós vamos fazer, as nossas atitudes, o nosso discurso, a nossa fala, provavelmente vão contaminar, vão levar muita gente conosco, ou pelo menos aquele grupo o qual a gente lidera. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o Senhor nos deu essa capacidade de liderança, e isso é um dom de Deus, para que a gente exerça essa liderança como se fosse um ministério dado por Deus. Mas você pode pensar assim, mas mesmo fora da igreja? É claro, porque essa separação entre igreja e vida normal não existe para Deus nem na Bíblia. Isso é muito contaminado com uma filosofia platônica que faz a divisão do carnal, do espiritual, do santo, do profano. Mas a Bíblia, e se você estudar um pouco o judaísmo, ele não tem isso, ele não faz essa separação. A vida espiritual, a vida com Deus, é a vida em família, é a vida no trabalho, é a vida prática do dia a dia. E é esse o plano que Deus tem conosco. Então, se Deus te levantou como líder na sua família, exerça lá como se fosse um ministério dado por Deus. Se você exerce alguma liderança encarregada na fábrica onde você trabalha, lembre-se que Deus te deu autoridade, porque a Bíblia nos ensina que toda autoridade é dada por Deus. E nós precisamos exercê-la no temor do Senhor. E é uma coisa linda isso. E porque a gente faz essa separação é que nós influenciamos hoje tão pouco a sociedade que nós vivemos. Se nós entendêssemos isso, com certeza a sociedade que nós vivemos seria de uma forma diferente. Mas o que a gente acha? Lá na empresa eu posso ser qualquer coisa, mas na igreja não, daí eu sou aquele religioso fiel. E não deveria ser assim, não pode ser assim. Nós somos seres íntegros. Deus não nos fez fracionados. Deus não nos fez fragmentados. Ele nos fez íntegros. E essa palavra quer dizer inteiro. Então nós precisamos entender isso, que o chamado de Deus, as promessas de Deus, o ministério de Deus é para toda a nossa vida. E Pedro, fica claro aqui que Deus tinha dado também uma liderança entre os discípulos, e quando ele voltou a pescar, todo mundo voltou para pescar. Mas Jesus é tão lindo, tão misericordioso, que vai lá na praia e fala com eles e faz eles terem uma nova experiência de uma pesca maravilhosa, uma pesca milagrosa, onde eles não tinham nada, onde eles não pescaram nada por eles mesmos, mas diante da palavra de Jesus, aí sim eles tiveram sucesso. 153 grandes peixes. Diz aqui que pelo volume e o peso dos peixes era para tudo ter se rompido, as redes. Mas não, as redes ainda continuaram íntegras. E aí alguém reconheceu, é o Senhor. Então, quando chegaram na praia, até já tinha peixe ali. Já tinha peixe na brasa e pão para eles tomarem o café da manhã com Jesus. E muitas vezes nós também achamos que é o nosso trabalho que vai dar o suprimento diário para nós. Mas não, a Bíblia nos ensina que Jesus ele dá enquanto a gente dorme. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é tremendo. Mas tudo que ele faz tem um propósito de nos ensinar, de nos colocar no caminho certo. E eu queria que essa palavra ficasse no seu coração. E também, outro detalhe que diz aqui, que no começo eles não reconheceram que era o Senhor Jesus. E eu quero falar sobre isso um pouquinho mais. Quero dizer que muitas vezes nós também não reconhecemos Jesus. Muitas vezes Jesus está agindo na nossa vida e nós somos
rebeldes, nos cegamos e não reconhecemos Jesus naquilo que muitas vezes Ele está fazendo, está falando conosco. Então, os discípulos também. Então, eu queria que você tivesse no seu coração uma simplicidade e uma sensibilidade espiritual de reconhecer o que Jesus está fazendo na sua vida. Não sei a situação de vida que você está passando, mas talvez em tudo isso Deus está querendo te mostrar algumas coisas. Ele está andando na praia ao seu lado e você está lá pescando, se esforçando às vezes e não pegando nada. Você precisa vir e ouvir a voz dele e obedecer, mesmo que pareça que não vai dar certo, mas obedeça. Reconheça Jesus. Isso que eu queria também te falar hoje, para que você possa aproveitar tudo aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, porque Ele é um Deus tão grande, Ele tem propósitos pessoais conosco, individuais, e muitas vezes nós, claro, às vezes nem nos achamos dignos disso, e não somos mesmo, mas Ele faz na sua misericórdia e se importa com você, aí sim. Você pode pensar, não, mas eu nem dou bola para Deus, mas mesmo assim, Ele está batendo na sua porta, Ele está se importando com você, Ele quer que você tenha uma transformação de vida, que você se renda à sua majestade e o seu poder. E eu queria orar por você nesse momento. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu estou aqui com o meu telespectador, Senhor. Eu não sei a situação de vida que ele está passando. Senhor, eu não sei se ele precisa da manifestação do Teu poder no milagre que ele está precisando, ou, Senhor, se ele precisa ter os seus olhos abertos, as escamas caídas, para reconhecer o agir do Senhor e o quanto o Senhor está caminhando ali na praia, esperando para ter um encontro com Ele, esperando para dar uma palavra de bênção, de milagre na vida dele. Mas, Senhor, eu quero clamar que nós tenhamos experiência contigo, que nós, Senhor, te reconheçamos na nossa vida diária, no nosso caminhar diário, às vezes nos nossos tropeços diários, Senhor, que a gente te reconheça, meu Pai. Eu te peço isso, Deus, que a gente também entenda que o Senhor tem um propósito maior nas nossas vidas, um propósito de integridade, um propósito de nos fazer úteis não só na igreja, mas na nossa família, mas no nosso trabalho, andando pelo caminho, lá na roda de amigos, eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem um propósito de integridade na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Pai, que nós possamos entender isso, que nós possamos nos render ao Teu senhorio e ao Teu poder, e que Tu, Senhor, se há alguém necessitando agora de uma manifestação, Senhor, de um milagre, eu quero clamar que o Senhor coloque ali a mão, seja na enfermidade, seja no problema, seja, Senhor, naquilo que ele não consegue enxergar uma solução, seja nos casamentos, Pai, que tem passado, ó Deus, problemas seríssimos, Deus, casais, às vezes jovens bonitos que a gente vê, parece que está tudo bem, e quando a gente vai saber, Senhor, está tudo muito ruim. Então, Deus, por favor, entra ali, porque eu sei, Senhor, que ser feliz com o Senhor é tão fácil. Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas sem o Senhor é impossível. Então, Senhor, que a gente se achegue a Ti, que a gente esteja bem pertinho de Ti, é a minha oração, é o meu clamor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que você receba a bênção e o poder do Senhor aí na sua vida, aí na sua casa. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também.
Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo.